Aliás, pessoal que está assistindo, vai mandando mensagem que daqui a pouco eu vejo aqui, ó, o doutor Marcos Velosa que entrou, Jorge Rebez, João Velosa, o pessoal já aos poucos está entrando aqui, vai mandando mensagem aí, que assim que eu puder eu dou uma lida aqui. Olha o nosso entrevistado aí já comigo, deixa eu já desejar uma boa noite antes de falar qualquer coisa. Boa noite, doutor. Boa noite, Adriano. Um prazer muito grande revê-lo, falar contigo. Prazer é meu. Olha, antes do senhor mandar o convite para já participar, eu ia fazer a apresentação, mas eu falei, como já vi que o senhor mandou, já aceitei. Sabe que tenho 20 anos aí, 22, 21 anos, 22 anos de profissão, e raras são as vezes que eu preciso entrevistar alguém e que eu me sinto nervoso. Tiro de letra, vou que vou bonito. Mas hoje eu confesso que eu estou um tanto quanto nervoso, porque falar, né, primeiro por ter o senhor aqui participando com a gente, o senhor ter aceito o convite, para mim foi uma honra. E entrevistá-lo é uma responsabilidade muito grande. Então, confesso que hoje, ao contrário do que acontece, do que não acontece nos outros dias, eu estou um tanto quanto nervoso, porque o senhor é né, não tem palavras para te qualificar. Então, muito obrigado mesmo, viu, doutor Velosa? Adriano, a honra é minha, tá? Poder estar trocando informações contigo. Você é uma pessoa com um poder de comunicação muito grande, e comunicação Obrigado. é algo Obrigado. que o advogado tem que ter também. E a gente vai estar conversando isso hoje porque o Marcos, advogado, ele é só mais uma engrenagem neste processo para a promoção da justiça, tá bom? Bom, que isso, eu que agradeço, obrigado pelos elogios. Olha, o Sandro Souza também entrou, boa noite, saudações amigos, boa noite, Sandrão. Mazão Sam, boa noite também para você, Altair, boa noite. Galera aí, pode mandar mensagem que sempre que der eu leio aqui. Bom, doutor Marcos Velosa, mais de 20 anos aí na área da Polícia Civil e tudo mais. Mais de 20 anos, né, doutor, como investigador, agora já atuando como advogado. Participa hoje da nossa live aqui pelo nosso Instagram da Rede Smart de Comunicação e também transmitido pelo nosso canal de TV, pela Rede Smart de Comunicação, pela Megabit Telecom, em diversas cidades aí. O nosso tema da entrevista, como a gente tem falado para os nossos entrevistados, é Eu Não Desisti, Histórias e Experiências. Eu já tive a oportunidade de, em alguns momentos, conversar com o doutor e conheço uma série de histórias que me encantaram e que me fizeram ali vivenciar todos os fatos que o senhor me contou. Aliás, o senhor conta uma história, conta um caos, como dizia o meu avô, melhor do que ninguém. Então, aqui, eu tenho certeza que o doutor também vai contar para a gente histórias ou história de perseverança, né, de garra, de determinação, e é o que nós precisamos nesse momento. Então, antes de começarmos a falar sobre essa questão da história, gostaria que o senhor fizesse uma breve apresentação para todos que estão nos assistindo e que, por um motivo, ainda não conhecem o Dr. Marcos Velosa. Quem é o Dr. Marcos Velosa? O Marcos Velosa hoje é um advogado, sou fundador e dirijo hoje um escritório de advocacia que atua em full service, isso é, atende todas as áreas do direito. Tenho hoje 16 associados em minha banca e conto com mais de 30 advogados associativos trabalhando aí de forma remota. Falar do Marcos, em 5 minutos a gente não tinha mais o que conversar. O Marcos é uma pessoa comum, filho de um carpinteiro, de uma cabeleireira, Dona Maria, que muito cedo teve que ser inserido nas artes marciais tradicionais para que eu fosse forjado da forma certa. Eu era uma pessoa difícil de se lidar e de se educar desde tenra idade.
E eu sou somente o resultado de uma série de influências extremamente positivas em minha vida, seja no aspecto familiar, sejam amigos, pessoas que eu tenho hoje como grandes referências, exemplo, João Velosa, que você citou aí, um grande mestre de judô e foi quem me inseriu nas artes. E o que a gente tem que conversar, eu estava hoje aqui pensando, eu falei, Ah, mas, o que que eu vou contar, né? E o tema proposto é algo fascinante, porque eu não pode ser traduzido como a necessidade de uma decisão inabalável. Está me ouvindo? tô te ouvindo, doutor. Tá. Só a sua imagem que deu uma travada aqui para mim está carregando. Não sei se para quem está assistindo a sua imagem está rodando. Se o pessoal que estiver assistindo quiser falar, né? Mas eu acho que sim, ó. Tá aqui atrás de É, mim, tá rodando, só aqui que não. mas Vamos você está me continuar. ouvindo? Tô Você te está me ouvindo, pode ouvindo? continuar. Tô sim. Então, e esse tema Eu Não Desisti, ele para mim, transborda essa sintonia da necessidade de se tomar decisões, né? E a história que o Marcos hoje trará, ela só é o resultado do Eu Não Desisti. O Que Marcos bacana. ingressou na Polícia Civil de São Paulo muito jovem, né? 22 anos eu já era investigador de polícia. Olha Mas só, para com me 22 tornar anos, muito jovem, eu fui muito jovem. considerado um dos mais jovens investigadores do estado de São Paulo naquela época. Isso foi lá em 92. E para me tornar investigador naquela época, eu tive que tomar uma decisão muito grande, porque já era formado em administração, tinha uma especialização em controladoria, e eu era já há alguns anos auditor externo. É o cargo dos sonhos naquela época. E eu decidi, por mais que eu gostasse do que estava sendo feito, meu Uhum, coração pulsava para outra coisa. uhum. Aquele aspecto investigativo da auditoria me fascinava, mas eu queria algo mais. E eu decidi, então, me tornar investigador de polícia. Prestei um concurso público em 1990, passei em quinto lugar da minha turma e abri mão de um salário 6 vezes maior aquele que eu ganharia como um investigador de polícia. Fui criticado, tentaram Imagino. me convencer a permanecer, porque eu tinha um futuro promissor como auditor, mas o coração bateu mais forte. Essa Quando o tomada de coração fala mais decisão, alto. é, essa tomada de decisão, ela me obrigou a me tornar extremamente competente na decisão que eu tomei no cargo. E eu, desde cedo, eu decidi que eu daria o que eu pudesse, o que eu tinha de melhor para o esclarecimento dos casos que me cabia. E isso foi extremamente positivo, porque eu me encontrei literalmente como um investigador de polícia. É, é uma profissão fascinante, tanto que 90% dos seriados internacionais, todos querem ser investigadores. O Investigador. médico, o psicólogo, o advogado, o juiz, o promotor, o repórter, porque a função é Exatamente. fantástica. Ela é Exatamente. atraente porque ela te coloca literalmente em uma sala escura, onde eu brinco sempre com essa história, que você tem a obrigação de montar um quebra-cabeça de 5.000 peças. Já é difícil, tudo bem? Só que dentro desta sala, nós temos
50 quebra-cabeças de 5.000 peças, diferentes um dos outros. E o seu papel é olhar todas as peças que você encontrar e tentar encaixá-la num contexto lógico. Esse é o trabalho do investigador de polícia. Encontrar as peças pertinentes ao quebra-cabeça que você está montando e, ao final, montá-lo. Então, isso é fascinante. E eu, durante 25 anos, fui investigador de polícia. E alguns anos antes de eu me aposentar como investigador, eu tinha mais de 20 anos de trabalho perigoso nessa função, mas já tinha mais de 30 anos de contribuição previdenciária e isso me dava o direito de me aposentar, mas a aposentadoria era algo que não me passava pela mente. Parar de trabalhar é algo que só ocorrerá comigo quando o grande universo, Deus, me chamar para uma outra missão espiritual. Mas eu, alguns anos, isso foi em 2013, mas eu, desde 2008, eu vinha passando por um dilema muito forte. Porque, em que pese eu amasse a profissão, a instituição ao qual eu pertencia, ela havia perdido a identidade dela como polícia judiciária, e esse é um problema que ocorre até hoje. E isso acarretava um desvio de função muito grande. E o que me apaixonava e me apaixona é literalmente o trabalho do investigador de polícia. Eu nunca desejei ser delegado, nada contra, mas a função de campo era aquilo que me fascinava. E, de repente, em 2008, 2009, eu me vi pensando em deixar a carreira. Pensei em outros cargos públicos, na área da justiça, mas em 2012 eu entrei literalmente em um buraco negro. Bom, decidi, e eu tenho eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, mas quando eu tomo uma decisão, sai de perto. Eu acho que é uma qualidade. Eu também sou assim, viu, doutor? Eu demoro para tomar decisões. Mas quando eu tomo, antes disso eu me mantenho em silêncio, fico um bom tempo em silêncio, analisando tudo à minha volta, cada atitude, cada situação, cada momento. E na hora que eu decido tomar atitude, que eu tomo a decisão, esquece. Pode ser quem for, sai de baixo, não tem mais jeito. Eu acho que é uma qualidade. Temos então. Temos. E nesse caso, em 2012, Adriano, até então eu nunca, em que pese eu já desde 1999 eu fosse bacharel em Direito. Fui da turma do Emílio de Souza, do Pracidelli, da Flávia Bonin. É uma geração muito forte da área. Personalidades aqui da região também, né? Sim, sim. E eu até 2012 não me passava pela cabeça me tornar advogado. Por quê? Em que pese o profundo respeito que eu sempre tive pela carreira dos advogados, pelo operador jurídico, eu por questões de foro íntimo, eu nunca aceitei a forma como a advocacia ela é feita nos dias de hoje. Eu me recuso a aceitar que eu tenho que ganhar uma causa a qualquer custo, mesmo que por conta disso eu trabalhe com a ausência da verdade. Isso é algo para mim que sempre foi inconcebível. E eu também, por questões de foro íntimo, eu decidi que eu não me sentiria tranquilo promovendo a defesa técnica e necessária, justa, né? Eu não estou questionando, mas que eu promovesse a defesa
do criminoso contumaz. Eu prendi alguém a vida inteira. A gente brinca falando isso. Então, assim, eu posso falar que nos 25 anos que eu atuei como investigador, eu nunca, nunca condenei um inocente e nem contribuí para absolver um culpado. Isso Olha, me, legal, isso essa me frase é forte. trazia, isso me trazia um bloqueio muito forte em aceitar a possibilidade de me tornar um advogado. Mas, mas eu não conhecia as possibilidades, as valorosas possibilidades que o advogado tem. E eu, como você, eu medito demais, penso demais. E eu fiz um pacto com Deus. Então eu não promoveria aquelas defesas que eu não me sentia confortável. E eu decidi que eu iria promover a advocacia com a mesma qualidade técnica que eu desenvolvia como um investigador de polícia, porque tem tudo a ver. Olha, dentro de um processo, nós temos particularidades extremamente importantes. Aham. Dentre elas, que é regra, é que o que você alega cabe a você provar. Ora, eu vim de quase 2 décadas e meia de um trabalho intenso de produção de prova e análise de prova técnica. E isso é algo que somente quem trabalhou 25 anos afinco na carreira de investigador tem condição de saber o quanto isso é importante. A carreira que eu pertenci, ela te obriga a desenvolver qualidades que você utilizará em qualquer carreira do planeta. Hein? A capacidade de memorização, Aham. a capacidade de visualização, o implemento da lógica, a capacidade de dedução e de intuição de uma forma muito grande. Se esclarece um crime não só com aquilo que você vê, mas com outras percepções importantíssimas que te levam a encontrar uma solução para aquele enigma. E quando eu passei a advogar, eu decidi que eu trabalharia como advogado, com ética, com moral, dentro da legalidade, da mesma forma que eu trabalhava com a produção da prova técnica quando eu pertencia à Polícia Judiciária. E isso é Perfeito. algo fantástico, porque você fusiona no mesmo operador o advogado, que é o especialista em leis, ao investigador de polícia, que é o especialista em prova. Isso é fascinante. E nós começamos, então, lá em 2014 para 2015, a estudar um modelo de advocacia que nos permitisse unir essas duas qualidades, o conhecimento jurídico com a capacidade técnica na produção de prova. E para isso nós fomos estudar escritórios dos Estados Unidos, escritórios da União Europeia, em que a prática da advocacia investigativa, que é esta que a gente está conversando, é muito forte, porque lá, desde o fato, tudo que é produzido é prova. Prova produzida pela acusação, prova produzida pela defesa, prova produzida por quem é autor da ação, prova produzida por quem é réu. Mas no Brasil, um modelo de advocacia, ele é um modelo ainda arcaico e que ainda se encontra, em grande maioria,
vinculado ao século XX. O advogado do século XXI, ele tem que ter a capacidade de trazer aos autos as provas da verdade que o seu cliente apresenta. Ele tem que ter a capacidade técnica de, como comunicador, de levar esta informação com qualidade a quem quer que seja, ao juiz, ao promotor, à outra parte, à sociedade. Então, hoje, o advogado, ele é uma fusão muito grande de qualidades técnicas do advogado tradicional associado a características que o século XXI nos obriga a ter. E nesse tempo, então, nós começamos a trabalhar de uma forma muito intuitiva e, eu não desisti, vem aí. Porque o que eu recebi de críticas, o que eu recebi de nãos, o que eu recebi de aportes negativos quando eu comecei a trabalhar, se eu não tivesse tomado a decisão inabalável, mesmo que eu morresse de fome, de praticar a advocacia, respeitando o que o meu coração mandava e da forma como eu entendia que tinha que ser feito, talvez hoje eu não estivesse mais advogando. E olha, eu brinco, sempre falo que Deus é tão bom, Deus é tão bom, que quando você toma uma decisão, antes dele te dar a oportunidade, ele te aplica um teste. Por que eu falo isso? Porque na primeira semana eu montei meu escritório pequenininho, uma mesinha, uma cadeira e um computador. Ao lado do Fórum Trabalhista de Osasco. Conheço. 0 clientes. Só conta para pagar. Me chega um colega, advogado, me parabeniza por ter me tornado advogado e me apresenta uma proposta para que eu me tornasse um dos advogados de uma conhecida organização criminosa. Uau! Porque eu tinha e tenho conhecimento em provas técnicas, dentre elas as provas telemáticas e telefônicas. Olha, acredita que eu me arrepiei agora? E eu, na concepção dele, eu seria de grande utilidade para encontrar a vírgula que retiraria os clientes da banca da cadeia. Exato. Adriano, eu só tinha conta para pagar. E o apoio da minha esposa, que é a grande referência jurídica que eu tenho na minha vida. E no momento em que eu recebi a proposta, é uma proposta de trabalho, óbvio, legal, claro. Né? Claro. Eu parei e automaticamente eu pensei assim, Deus, o Senhor é fogo. E agora, o que eu faço? E meu coração falou, continue a fazer aquilo que você se propôs. Eu fui assediado por uma semana com propostas financeiras maiores. Imagino. E eu, pela decisão que eu tinha tomado, eu recusei. E depois disso, meu amigo, as portas se abriram de uma forma. Que bênção. É de arrepiar. Não, doutor, eu estou arrepiado. De verdade. De verdade. Leandro, melhor do que isso. Os clientes começaram a aparecer em áreas em que eu pensava não advogar. Em outras especialidades. A criminal, eu tinha feito uma opção de não, mas começaram a vir outras áreas e o escritório começou a funcionar. E sabe o que eu descobri com o tempo? Que depois do processo número 500, você precisa expandir. E hoje,
Nós somos aqui em 16 associados que fazem todas as áreas e tomamos conta de quase 3.000 processos. Melhor do que isso, na medida em que a necessidade de crescimento vinha, eu descobri que outros advogados pensavam como eu. Então, hoje, aqui, mais do que uma boa banca técnica, esforçada, nós comungamos do mesmo pensamento com relação à advocacia. E isso é muito bom, porque você se sente apoiado ao mesmo tempo em que você apoia. E, desde então, nós só estamos crescendo. Isso é tão certo que a forma como nós trabalhávamos até 2017 para 2018, com a fusão do advogado com o investigador, ela foi reconhecida pela OAB Federal por um provimento que reconhece e estabelece a advocacia defensiva, que é a capacidade que o profissional do direito tem, leia-se, advogado, de produzir francamente a prova que ele necessita, respeitando-se os preceitos da ética, da moral e da legalidade. Então, hoje, nós somos uma referência nacional na defensiva. Tivemos aí o reconhecimento desta atividade por um provimento da OAB Federal. E as possibilidades de trabalho com esta fusão técnica, ela é possibilitada por esse provimento a qualquer processo, a qualquer ramo do direito. Então, hoje, nós somos aí alguns dos precursores nessa área. Isso faz uma diferença muito grande, tanto que parte dos meus associados são delegados de polícia ou investigadores aposentados, todos. Eu imagino. Doutor, olha, escutando tudo que o senhor está contando para a gente aqui desde que nós começamos a entrevista, eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção é que nada está perdido e que ainda nós temos pessoas que podem nos representar, seja lá em que esfera for, com ética, com moralidade, né, com valores acima de tudo. E escutando o senhor falar todas essas questões, mas mantendo sempre ali a sua ética, o seu caráter, né, a sua honestidade, é algo fascinante. Porque hoje a gente vê as pessoas se vendendo, se corrompendo por tão pouco, às vezes por coisas tão banais, né? E essas pessoas, elas sabem que as decisões erradas dela vai prejudicar tanta gente, mas mesmo assim elas aceitam porque acima de tudo está a sua vaidade, né? Está o seu ego, de repente as questões financeiras. Então é muito bom a gente ouvir pessoas como o senhor, que tem uma influência tremenda, falando dessa forma. E olha, digo mais, para quem está assistindo essa live agora, né, e as pessoas que vão assistir depois, essa live pode servir de aula para futuros advogados, porque o que o Dr. Veloso está colocando aqui e a forma que ele está colocando, da forma mais clara e objetiva, né, possível, eu acho que estudantes de direito deveriam depois ter acesso a esse vídeo para entender, né, a complexidade, mas ao mesmo tempo a responsabilidade da profissão de advogado, para que não caiam nos conceitos errados, como o doutor está falando. Doutor, deixa eu só fazer uma parte aqui. Você vê que o entrevistado é importante, até chique a gente fala, fazer uma parte. Para mandar um abraço para o pessoal que está assistindo aqui, ó. Jornalista Daniel Estevam, a Sabrina Souza Estevam,
Edu Trimundial, Rosivaldo Silva, Sandro Lira, Suzy, tem aqui mensagem, Mazão, é uma honra atuar como advogado na equipe do doutor Velosa, grande mestre, enfim, só o Marcos, o Renato Macota, Magneto Colchões, enfim, obrigado, galera. Pedro, né? Pedro Ribeiro, tive a honra de treinar com o Sansei Marcos há muitos anos, aprendi muito, legal, que bacana ver a galera participando aqui da nossa live, da nossa entrevista. Adriano. Doutor, desculpa fazer, o Sandro mandando aí grandes amigos, abraço, obrigado, Sandrão. Desculpa te interromper, mas pode continuar na sua linha de raciocínio aí, por favor. Adriano, deixa eu colocar um ponto bastante importante. Todo o cidadão, ele merece uma excelente defesa, todo, sem exceção. Eu reconheço isso. Então, a forma como eu venho praticando a advocacia, ela está vinculada ao que eu acredito. Né? Isso não significa que as outras formas elas não estejam corretas. Esta é perfeita para mim. Sim. Então, assim, eu deito à noite, descanso, acordo de manhã feliz, mas ela é perfeita para o Marcos. Mas todo o cidadão, para que haja de fato democracia neste país, todo o cidadão deve ter os seus direitos protegidos e deve contar com uma defesa técnica, se necessário for. A única coisa que eu faço, eu acredito que seja diferente, é que eu trabalho muito com o conceito da verdade. Brincam, que falam que tudo na vida tem 3 verdades. A sua, a de alguém e a que vinga. Isso é uma tese antiga. Traz uma verdade aos autos. Bem? A verdade que prevalece é a que o juízo, no julgamento, reconhece como verdadeira. É neste aspecto que o trabalho com a verdade faz uma diferença muito grande. Primeiro, com a produção da prova. Lembra? O colega tem o ônus de provar aquilo que alega. Então, o que ele fala não é suficiente. Ele tem que trazer aos autos um conjunto probatório, um conjunto de informações, né, de percepções, para fortalecer a verdade dele diante de um julgamento. E isso é mais antigo que a sociedade. Porque lá atrás, entre os gregos, os romanos, a Idade Negra, antiga, a Idade Média, todos necessitavam de um advocácio, isso é, de alguém que fale junto ou que fale pelo, hein, para que ele conseguisse levar ao julgador, seja ele o imperador ou seja ele um juiz, a verdade que ele traz. E aí vem uma das maiores qualidades que um advogado hoje tem que ter. Qualidade que sobra em você. A capacidade de comunicação. A gente sempre fala que o quanto você sabe juridicamente representa 50% do sucesso. Os outros 50% é a forma como você o faz. Então, a capacidade de comunicação, seja pela escrita ou seja pela oratória, faz a diferença no resultado final. Você move montanhas quando você conhece e você se comunica muito bem.
Então, a sim. fusão dessas qualidades traz uma possibilidade maior de bom resultado em um julgamento. Cada um, hoje, traz ao processo, nós, advogados, traz qualidades únicas. Então, eu conheço em Osasco, olha, eu ficaria aqui a noite inteira nominando os advogados fantásticos que nós Ah, temos aqui. A começar por nossa presidente, a Maria José, o Volpiani. E aí, se eu começar, nós não para mais, porque terminamos, são muitos, né? mas todos são excepcionais, e são excepcionais porque levam ao trabalho as maiores qualidades que possuem, as maiores. Então, eu promovo a minha advocacia aqui da forma como eu sinto ser correta, como meu então manda, e utilizando 200% das poucas coisas que eu tenho de melhor. Bom, é bom demais ouvir isso, né? Doutor, o pessoal não para de mandar mensagem aqui. Eu tô Maravilha. feliz demais, pessoal. Tem um aqui falando que o doutor Marcos Veloz é bom na porrada também. Eu não sei quem foi que escreveu, que foi aí, É, é, treinou Rapkido com o senhor. Doutor Marcos Veloz também é bom na porrada, foi meu instrutor. O Rosivaldo Silva. Obrigado, Rosivaldo, pela participação aí. Rosivaldo. Não mexe com o doutor Velosa não, hein, gente? Mexe não. Doutor, Certo. eu ainda eu tenho algumas perguntas para Claro. fazer, mas eu quero bater em cima ainda dessa questão da ética e da verdade que o senhor tanto preza. Como na prática, né, no dia a dia, com alguns processos, com alguns clientes, com alguns julgamentos, enfim, com algumas decisões, já que a gente vive, infelizmente, num sistema que é um sistema corrupto, é um sistema que a gente às vezes fala, poxa, só funciona no Brasil justiça só para quem tem dinheiro, para pobre, justiça pobre, preto e uma outra profissão aí que eu não vou falar, não tem justiça. Como que é para o senhor bater de frente com esse sistema, né? Que é um sistema complicadíssimo demais de lidar em todos os aspectos. Não estou nem falando somente na área do senhor, não. Mas como que o senhor enfrenta, encara essa questão para tentar dar a volta por cima aí e valer os seus conceitos, as suas verdades, as verdades do seu cliente, a verdade do caso, enfim. Como que o Dr. Marcos Velosa trabalha essa questão? É, eu tenho a convicção absoluta que o primeiro filtro da justiça é o advogado, porque é ele o primeiro operador do direito a analisar de fato uma causa. O cliente, seja por um lado ou seja por o outro, procura primeiro Uhum. um advogado. Eu não abro mão de recusar causas se eu entender que eu não vou promover o melhor direito que o pretenso cliente espera. Então, eu brinquei aqui, disse que eu assumi o risco de morrer de fome, Uhum. né? Mas ele merece a melhor defesa do mundo. O nosso sistema de justiça, ele é um sistema bom. A gente tem que pensar. Eu penso hoje que na esfera penal deveria haver a extinção do inquérito policial. Né? Deveria ser tudo processo contraditório em ampla defesa desde o fato. Mas nós temos inquérito e temos processo. Produzimos prova em uma esfera, produzimos prova em outra. Eu me dou ao direito de recusar, ou eu dou condições. Dentro do direito criminal, eu atuo muito em duas circunstâncias.
na defesa dos direitos da vítima. Então, eu atuo desde a fase de inquérito, na assistência da acusação e na defesa criminal em duas situações, somente duas. A primeira, quando eu tenho a convicção absoluta que o meu cliente é inocente. A segunda, se ele tem culpa, eu o defenderei para que ele não seja punido por aquilo que ele não fez. Então ele tem que assumir o risco e reconhecer o que de fato ele fez. Existe um vício muito forte que, dentro da área jurídica, que provoca uma série de excessos na esfera criminal. Advogados, poucos, que querem vencer a qualquer custo, eles carregam os fatos para absolver o culpado. O Ministério Público, que deveria ser o promotor de justiça, ele atua como um promotor de direito. E ele, então, para equilibrar a balança, ele sobrecarrega a acusação. Era um crime simples e a acusação potencializa a denúncia com uma qualificadora, 2, 3. Então, nesses casos, eu atuaria para que ele reconhecesse o que de fato ele fez, que muitas vezes, por mais que ele não justifique, ele explica. E isso é importantíssimo como um atenuante. Né? E trabalho ferrenhamente para que ele não seja condenado por aquilo que ele não fez. Eu tenho que ser sincero. Na defesa criminal, isso é algo utópico. Então, eu não faço questão de ter aqui o cliente que não se sujeita, então, a esta linha de defesa. Existem advogados aí fantásticos que atuam da mesma forma. Eu fiz esta opção, mas se eu tiver a convicção técnica da inocência, eu vou até o inferno com ele. O sistema brasileiro, o grande mal do sistema de justiça brasileiro, não está na estrutura, está na vida real dos órgãos de justiça. E hoje, particularmente, isso é a opinião de um cidadão. O exemplo que deveria vir de cima é o pior que existe. Eu falo do STF. É o pior que existe. O único local de guarda absoluta dos direitos constitucionais hoje atua como um ente político. Acabou a justiça porque quem julga tomará partido, seja por uma questão ideológica, seja por uma questão de simpatia. Então, hoje, o sistema jurídico passa por um colapso que eu entendo que é necessário, porque nós só crescemos na ruptura. É a fênix. Então, eu tenho a convicção que o sistema ele renascerá das próprias cinzas. Né? Mas, eu atuo, sou operador, e eu tenho a obrigação de aqui, no meu canto, nas poucas ações em que eu posso dar o exemplo, eu tenho a obrigação de respeitar as convicções do meu coração. Muito bom ouvir isso, doutor. Olha, o Rosivaldo falando aqui, o nosso presidente da Câmara de Vereadores, Ribamar, está bem representado com o doutor Marcos Velosa.
que é o Ribamar Silva, presidente da Câmara de Osasco, né? Então, um abraço para o vereador Ribamar aí também. Ribamar, um forte abraço. Temos uma entrevista, estamos agendando uma entrevista junto à Meire, lá da comunicação, com o vereador, com o presidente da Câmara de Osasco. Doutor, como eu disse, está sendo fascinante ouvir essa tua história aí de eu não desistir, contando todas essas questões. Agora, eu vou para uma questão aqui de curiosidade. Com toda essa experiência, o senhor falou do vício, né? Na classe e tudo mais. Existe não, vamos lá. A procura de clientes que chega até o senhor pedindo o seu serviço e chega com mentira ou contando uma história que não é, enfim, querendo se defender de algo que fez, o senhor reconhece, essa é a curiosidade, tá? O senhor reconhece logo de cara, com toda essa experiência, é óbvio que sim, né? Mas o senhor fala assim, amigão, vem cá, senta aqui, porque tá estranho isso daí. Você quer que eu te ajude, eu vou te ajudar, mas me conta essa história direito. Poderia contar alguma pra gente nesse sentido? Não? Isso é fato e é reiterado. Eu lidei com os melhores e os piores seres humanos do mundo na profissão que eu exerci por 25 anos. E uma das percepções que você conquista ali é de ler nas entrelinhas, ouvir no silêncio. E é rotineiro, então, é óbvio. E eu não falo que seja por maldade, mas alguns clientes, eles têm vergonha de te contar o que de fato está ocorrendo. São pessoas boas. Litigar hoje não é só uma questão de ordem criminal. Você tem N relações sociais em que a solução ela só pode ser conquistada pela via judicial. Mas é normal, então, que nessa entrevista ela se torne, de fato, um interrogatório. Imagino. E o interessante disso é que você vai permitindo que o cliente fale e você vai perguntar. Eu mesmo uso uma técnica de assuntos desconectos. Ele acha que é desconecto. E eu vou, então, abordando um assunto por outro. E, ao final da entrevista, ele me contou quase tudo. Quase. Olha, aprendi isso muito cedo. Você não pode mentir para 3 profissionais. Para o padre, para o médico e para o advogado. Mentiu para o padre, você vai para o inferno. Mentiu para o médico, você morre. Mentiu para o advogado, você perde a causa. Vai preso. E é normal, você, ao final de uma conversa, quase 1 hora, o cliente se silencia, você serve um café, uma água, e fala assim, agora me conta a verdade. E aí ele começa a discorrer o fato de uma forma mais verídica. Tá? Existem 2 tipos de meias-verdades que chegam aqui. A do que quer obter uma vantagem, são pouquíssimos. Pouquíssimos. Tá? E os que de verdade têm vergonha de contar o que aconteceu. Mas, sim, é a obrigação do advogado ouvir o cliente um dia inteiro, se necessário for. Porque a partir do momento em que ele te procurou, está depositando em você todas as esperanças da vida dele naquele momento. Ele merece. E nós aqui temos uma série de protocolos de trabalho. E o primeiro deles, isto é regra, imutável. Você, advogado, deve
prestar ao cliente que te procura o serviço que você gostaria de receber se estivesse no lugar dele. Isso é uma regra. E isso funciona porque nós, sem nos envolvermos emocionalmente, nós nos colocamos na posição do cliente, depois de um terceiro observador, depois na posição de advogado. Essa tripla forma de analisar o mesmo assunto te traz uma percepção muito profunda do processo, ao ponto de, ao final dele, você convencer que parte do que ele pleiteia não é justo. Não é justo. E você busca um ponto de equilíbrio entre o que ele merece e o que ele quer. Tá? É maravilhoso, meu amigo. Fantástico. Eu imagino. Eu já disse que eu já tive a oportunidade de sentar com o doutor para ouvir algumas histórias, e cada história que o doutor conta é fascinante. Ele começa a contar, eu fico aqui viajando, é muito bom. Tanto é que, assim, a gente precisa conversar sobre um outro assunto aí que nós temos, que é muito relacionado a isso, e que, aliás, tempos atrás eu falei que nós já estamos com grandes parceiros aí para poder colocar em prática. Isso vai dar uma dor de cabeça, meu amigo. Nem fala, mas essas histórias aí que o senhor contando, eu já fico aqui imaginando, eu falo, isso vai dar certo. Vai ser sucesso. Sucesso. Olha, conheço o doutor Marcos Velosa de outras missões, é um guerreiro nato, o Sandrão aqui, o Sandro Souza. Tem aqui a Suzy falou assim, me conta a verdade. Boa, verdade, deixa o cara falar e no final, toma a minha aí, agora vem cá e me conta, né? Me conta a verdade aqui que tá pegando. Doutor, a gente está com o tempo já praticamente estourado, tem alguns minutos para dar 1 hora, e o senhor é uma das pessoas que eu ficaria aqui também horror de tempo escutando, conversando, porque cada conversa nossa é um aprendizado. Faz tempo, aliás, que nós não conversamos pessoalmente, a última foi no seu escritório, e é sempre muito bom estar perto do senhor. Mas eu gostaria que o senhor pegasse esses últimos minutos que nós temos para deixar, então, né, uma mensagem para todos que estão nos assistindo, para que não desistam também, independente das dificuldades, das barreiras, das propostas que vão surgir, que não fazem parte aí da ética, do caráter da pessoa, enfim, diversos motivos, para que essas pessoas possam aí continuar em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, eu gostaria de abrir espaço aqui para o senhor falar o que o senhor sente aí no seu coração. Ok. Eu queria deixar uma mensagem para quem está nos assistindo agora. Que independente da tua opção, independente daquilo que você escolheu como profissão, a gente vive hoje em uma época em que o ser humano veio a este mundo para encontrar felicidade. Então, escolher a profissão depende também se aquilo de fato te faz feliz. A geração minha, né, que é uma geração mais antiga que a sua, né, os cabelos brancos, ela veio ainda naquela concepção de que nós tínhamos que ter título, né, poder e dinheiro. A geração do século XXI veio para ser feliz. Isso é tão importante que para encontrar a felicidade, você tem que deixar de buscar lá fora e consultar lá dentro. Ora, o que eu estou dizendo? Pergunte a você mesmo o que de fato te faz feliz. Decidiu, então, que profissão você quer, nesse caso? Pergunte-se, de novo, o que é ser feliz na profissão que você escolheu. Como é que você quer, de verdade, estar na profissão escolhida?
e o mais importante de tudo isso para o encontro da felicidade. O que eu posso fazer para tornar este mundo de verdade melhor? Se você então fez a escolha certa, seguiu suas convicções e trabalhou de fato para a melhora da coletividade, eu vou te falar que o poder não tem mais importância, mas o poder, o título, o sucesso e o dinheiro virão depois. Com certeza, não tenha dúvida. Perfeita essa fala, perfeito. Doutor, mais uma vez eu quero agradecer por ter aceito o convite. Não me canso de falar que é sempre uma honra poder conversar com o senhor, né? Nem que seja, às vezes, como nós fazemos pelo WhatsApp. Doutor, tudo bem? Como está? Né? Para poder falar, né? Para poder saber se está tudo certo, se está tudo bem. Estamos sempre à disposição. E o que eu falei no começo é verdade. Poucas vezes eu me sinto nervoso de estar falando com alguém, e hoje eu me senti assim, porque eu sei do peso que o seu nome tem, que a sua história tem, que a figura do Dr. Marcos Velosa tem. E para mim, em especial, Adriano Timóteo, é uma honra tê-lo como amigo. Para a Rede Smart de Comunicação, é uma honra tê-lo como parceiro. Dizer também que aqui do nosso lado estamos sempre à disposição para o senhor precisar, sempre. É muito bom ter ao nosso lado pessoas do bem, pessoas que querem somar, não dividir. Obrigado mesmo. Agradeço e volto a falar, a honra é minha e eu estou à disposição tantas e quantas vezes for necessário. Tá bom? Muito obrigado, eu fico feliz. Obrigado mesmo. Agradeço. Galera, a todos que nos assistiram aqui pelo nosso perfil no Instagram, muito obrigado. A quem está nos assistindo e ainda não segue a Rede Smart de Comunicação nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, segue lá, @Rede Smart de Comunicação. A todos que nos assistiram pelo canal 23, da operadora Megabit Telecom, pela Rede Smart, muito obrigado mesmo pela audiência de todos vocês. Obrigado, até a próxima. Doutor, até a próxima. Obrigado. Tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.